Mas nós vamos ler bastantes referências bíblicas. Glórias a Deus. Nas terças-feiras passadas, durante 3 terças-feiras, nós falamos sobre sinais que antecedem a volta de Cristo e o fim dos tempos, né? Nós gastamos 3 terças-feiras falando desse assunto. Se nós quiséssemos prolongar, ainda tinha mais assunto para nós falarmos. Mas hoje nós vamos falar sobre o livro da vida. Glórias a Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 até o 15, eu vou reler aqui, meus irmãos só acompanham aí. Que diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estava diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, ou nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Ou seja, até a morte vai morrer, né? E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado onde? No lago de fogo. Né? Glórias a Deus. Aleluia. Então, nosso assunto hoje é o livro da vida. Nós lemos aqui um texto que está nos falando do juízo final, onde João vê o grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, ou seja, aquele que vai vir como juiz. Hoje é Salvador, Senhor, advogado, intercessor, mas neste grande dia aqui ele será o quê? Juiz. João viu o trono branco e João viu aquele que estava sentado sobre o trono branco. No versículo 12, João vê os mortos, tanto grandes como pequenos. Diante de Deus não existe nem grande nem pequeno, que estava diante do trono. E aí João viu abrir-se os livros, e também João viu abrir outro livro além dos livros. Deixa eu falar um pouquinho sobre os livros. Nas páginas sagradas, quando nós lemos a Bíblia, estudamos a Bíblia, nós encontramos mencionado na Bíblia alguns livros. Por exemplo, João viu os livros sendo abertos para julgamento daqueles que estavam diante do trono. Na Bíblia nós encontramos, se alguém quiser anotar aí, anote. Na Bíblia nós encontramos o livro da nossa memória, Lucas 6:25. Também nós encontramos o livro dos nossos atos.
Malaquias capítulo 3, versículo 16. Eu estou dando só uma referência para os irmãos pegar mais rápido aí. Nós encontramos também o livro da nossa consciência. Romanos capítulo 2, versículo de número 15. Nas Escrituras também encontramos o livro da natureza. Salmos 19, versículo do 1 ao 4. Também encontramos o livro da lei. Romanos 2 e 12. O livro do Evangelho, João 12, 48. E por fim, o que nós iremos falar, o livro da vida. A primeira referência do livro da vida, Salmos 69, versículo 28. Eu vou precisar de você que é bom de Bíblia aí. Salmos 69, versículo 28. Vamos lá? Primeira referência do livro da vida que eu quero pegar com os irmãos. Nosso assunto hoje é sobre o livro da vida. Salmo 69, versículo 8 ou 28. Sejam riscados do livro da vida e não sejam escritos com justos. Sejam riscados do livro da vida e não sejam escritos com justos. Davi aqui está falando da sentença daqueles que praticam iniquidade, acrescenta iniquidade à iniquidade. Davi está dizendo: sejam riscados do livro da vida. Depois nós vamos entender isso. Tem como, pastor, alguém ser riscado do livro da vida? Depois nós vamos ver se tem como ou não alguém ser riscado do livro da vida. Glórias a Deus. Aleluia. Lucas 10 e 20. Um irmão abre Lucas 10 e 20. O outro abre Filipenses capítulo 4, versículo de número 3. E outro abre em Apocalipse capítulo 21, versículo 27. Vamos lá. Quem achou Lucas 10 e 20? Mas não vos alegreis, porque se vós sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Amém. Obrigado. Não vos alegreis, porque os espíritos malignos lhes submetem. Alegrai-vos antes pelo vosso nome está escrito nos céus, ou no livro da vida. Quem achou Filipenses 4 e 3? E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Olha que maravilha, Paulo dando a lista de pessoas, mulheres e homens, companheiros e cooperadores, que têm o seu nome escrito no livro da vida. Apocalipse 21 e 27. Nela não entrará coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21, e 27. Agora já é João dizendo aquilo que Jesus disse,
que na Nova Jerusalém não entrará nela coisa alguma que contamine, ou seja, nada imundo, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão com seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Glórias a Deus. Então só vai entrar na Nova Jerusalém quem tem o seu nome escrito no livro da vida. Glórias ao Senhor. Aleluia. Meus irmãos, voltando lá para Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15, onde nos fala do juízo final, nós vamos encontrar lá no versículo de número 15, João dizendo que aquele cujo nome não está escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo, onde vai acontecer a segunda morte. Até o inferno e a morte vai ser lançado no lago de fogo. E aí é o fim de todas as coisas. O último inimigo do homem, o último inimigo da igreja a ser lançado no lago de fogo é a morte. A morte é a última a ser destruída. Mas o nosso assunto aqui é que nós lemos em Apocalipse 21 e 27 que só vai entrar na Nova Jerusalém quem tem o nome escrito no livro da vida. E quando nós lemos Apocalipse 20 e 15, nós nos preocupamos. E aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, vai para onde? João disse que eles vão ser lançados no lago de fogo. Alguém tem noção aqui do que é o lago de fogo? Alguém tem noção? Quem conhece um lago? Uma lagoa, um tanque, pode assim dizer, uma represa, isso é um lago. Só que nós conhecemos lago de água, Só que esse aqui não, é lago de fogo. O vulcão que os irmãos veem aí, aquele fogo que sai derretendo pedra, pau e tudo que está pela frente, terra, vai virando aquele borrão e vai escorrendo como se fosse água, é mais ou menos isso aí. Aquilo ali é uma amostra grátis para o povo que o inferno é real e que o lago de fogo ele existe. Então a pessoa que não tiver o seu nome escrito no livro da vida, ele será lançado no lago de fogo. Meus irmãos, uma coisa interessante: Deus não vai cometer injustiça no julgamento de ninguém. Deus é justo, sim ou não? Deus é justo. Sim. E Deus não comete injustiça. Mas então por que alguns vão ser beneficiados e outros vão ser castigados? Porque, meus irmãos, Deus, ele tem o registro de todas as coisas, desde a criação do mundo até o final de toda a criação. Deus tem o registro de todas as coisas. Quando João, no capítulo 20 de Apocalipse, versículo 11, ele vê os livros sendo abertos e cada um sendo julgado segundo as suas obras, é porque aqueles livros ali
eles trazem o registro de todas as coisas. Então Deus tem o registro de todas as coisas, de tudo o que nós fazemos. É por isso que quando a pessoa ele conhece a verdade, ele experimenta a verdade, ele vive a verdade, ele prega a verdade, ele tem que ter muito cuidado para não desviar da verdade. Porque as suas obras e os seus atos estão registrados diante de Deus. Vamos ver aí o Salmo 139, versículo 16. E outro abre em Marcos 4 e 22. Salmo 139, versículo 16. Quem achou pode ler. E os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Amém, obrigado. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro estas coisas foram escritas. Ou seja, mesmo antes de você nascer, quando você está sendo gerado, já existe escrita no céu a respeito de você. É isso que Davi está dizendo. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então Deus tem o registro de todas as coisas. É por isso que Jesus diz assim, toda palavra ociosa que o homem disser, ele irá dar conta dela no dia do juízo. Até as nossas palavras estão registradas. É por isso que a Bíblia nos ensina: seja pronto a ouvir, tardio em falar. Porque pelas nossas palavras, diz Jesus, seremos castigados, mas também por nossas palavras seremos justificados. É por isso que a Bíblia nos ensina assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Aí o apóstolo diz assim, que até as coisas impuras que os impuros cometem, até nós comentarmos isso entre nós, não é legal. Porque tudo está sendo registrado nos céus. E é nesse dia que se cumpre Marcos capítulo 4, versículo 22. Quem achou? Marcos 4, 22. O que Jesus diz? Porque nada está encoberto que não seja para ser manifestado. Justamente. E nada foi escondido senão para vir à luz. E nada foi escondido senão para vir à luz. Ou seja, diante de Deus não há nada oculto que não seja revelado. Esse dia aqui, no dia que os livros forem ser abertos, no dia que o livro da vida for ser aberto, tudo é revelado. E não há nada oculto que não seja revelado. Você sabia que o coração do homem esconde muitos segredos? Outro dia eu falando com os irmãos, eu falei para eles que o mar também esconde muitos segredos. Existem coisas no mar que ninguém nunca descobriu e nem nunca vai descobrir. O coração do homem é assim. Existem muitos segredos. Mas naquele dia, os segredos do coração do homem será para si